Um dos textos mais antigos cristãos que nós temos notícia é a carta de Paulo aos Coríntios, que ele escreveu por volta do ano 54. É nessa carta que encontramos uma passagem em que Paulo afirma que Cristo teria morrido por nós e que ele teria ressuscitado ao terceiro dia. Essa declaração de fé foi central para o estabelecimento do que nós conhecemos por cristianismo. E até hoje, considera-se cristão aquele que acredita na ressurreição do Cristo. O grande problema é que o que nós interpretamos como a ressurreição do Cristo, talvez outros cristãos, outros grupos do cristianismo primitivo tivessem uma interpretação levemente ou fortemente diferente. O que significa essa ressurreição? Seja bem-vindo ao canal Viveca. Meu nome é Alaia Dúlios, eu sou mestre em filosofia e tradutora. Nesse canal, nós estudamos especialmente as tradições dos gnosticismos primitivos, os grupos gnósticos, os evangelhos apócrifos e essas tradições que, de certa forma, ficaram perdidas para nós enquanto mundo cristão. Hoje é sexta-feira de Páscoa e, como todo ano, me perguntam se eu vou comemorar a morte de Jesus ou se isso é tão absurdo. Ou o que os gnósticos pensam por Páscoa. Então, eu achei que é uma forma muito legal da gente fazer isso hoje, né? Ano passado e ano retrasado já fizemos alguns vídeos e alguns estudos sobre a Páscoa e a morte de Jesus, com a minha visão sobre como ele morreu, o entorno do que aconteceu sobre a morte dele, inclusive pegando passagens do Talmud, né? Tem aqui no canal, vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo. Mas, enfim, já tratamos disso aqui antes, mas hoje pensei, vamos fazer uma coisa diferente. É uma ótima oportunidade nessa sexta-feira nós conhecermos então mais um texto gnóstico, mais um apócrifo da Biblioteca de Nag Hammadi, que é um apócrifo conhecido como o Tratado sobre a Ressurreição. Esse tipo de declaração de fé aparece com mais força por volta do ano 150, já em meados do século II, sobre o Cristo que se fez carne, que foi crucificado, que morreu, que ressurgiu dos mortos, que subiu aos céus, né? E que irá julgar o mundo. E essa fórmula foi sendo desenvolvida até chegar na parte no século IV, quando foi determinado o credo niceno, creio em Deus Pai, que criou os céus e a terra, e seu Filho, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, né? Já falamos disso aqui no canal. O ponto que fica para nós agora é nos questionarmos o que essas palavras significam. Elas devem ser interpretadas de forma literal, de forma mitológica, de forma simbólica. Há uma simbologia espiritual de trás dessas palavras ou é simplesmente algo que eu preciso acreditar, né? Então, vamos conhecer agora um dos textos gnósticos, vou fazer uma breve apresentação sobre ele, depois eu vou lê-lo com vocês. Ele é relativamente curto, acho que dá para a gente fazer um vídeo de uma meia horinha, tempos de vídeos da Laia, mas ele é relativamente curto. Eu vou usar uma tradução que daqui a pouco eu apresento para vocês e espero que vocês aproveitem para conhecer esse outro ensinamento cristão sobre a ressurreição por um outro ponto de vista, um ponto de vista mais gnóstico. Essa tentativa de compreender o que essas palavras significam individualmente para cada um que se diz cristão ou que segue uma doutrina cristã, que professa uma fé cristã, né? O que significa, o que se refere essas questões sobre a ressurreição de Jesus e como isso impacta o cristão individualmente. Tudo isso passa muito pela forma como isso vai ser interpretado em cada comunidade cristã, gnóstica ou não, e existia nos séculos I, II, III. O que significa ressurgir espiritualmente? O que significa o Cristo que salva a humanidade? O que significa ressurgir de entre os mortos, levantar-se de entre os mortos? O que significa estar morto? Numa leitura espiritual gnóstica. Então, tudo isso são questões que vêm à mente quando a gente está abordando esse tipo de temática e tentando chegar a camadas de interpretação mais profundas.
E claro que toda essa discussão passa também pela discussão sobre o docetismo, a ideia de que Cristo e Jesus são conceitos distintos que se correlacionam, mas são conceitos distintos, né? Jesus como homem, Cristo como o Espírito Divino, um Cristo espiritual, como não uma entidade, mas como algo, uma potência divina impessoal que se manifesta dentro de nós e em todo o cosmos como a luz do Pai, que vem ao mundo e busca despertar os homens da embriaguez espiritual, da cegueira, né? Vencer as garras de Samael, né, o veneno de Deus, o Deus do cego, segundo os gnósticos, abrir os olhos e ver a verdade que liberta. Então, esse Cristo, sim, pode ser visto como um salvador na visão gnóstica, mas ele não é necessariamente atrelado à personalidade, à figura pessoal de Jesus de Nazaré, que nasceu, viveu e morreu. Então, muitos cristãos dos primeiros séculos acreditavam que Jesus morreu e renasceu no terceiro dia em carne, né? Se fez carne, né? Renasceu em carne, algo literal, né? Milagroso. E isso fundamentou todo o dogma cristão posteriormente. Mas outros acreditavam que ele renasceu em espírito e que o corpo que ele se apresenta aos discípulos após sua morte é um corpo de luz, uma veste de luz, segundo vários textos gnósticos que apresentam esse conceito do despir-se das vestes do mundo para receber um manto de glória, uma veste como um corpo luminoso que você conquista após uma experiência de ressurreição espiritual, uma experiência de ápice, uma experiência de pico, de despertar de consciência, de elevação espiritual. E, portanto, se é preciso acreditar na ressurreição para ser cristão, também é preciso acreditar na ressurreição para ser gnóstico. O gnóstico precisa acreditar que é possível encontrar esse Cristo interno e elevá-lo às alturas e retornar à casa do Pai e se tornar ele também um Cristo. Então, ele acredita que essa ressurreição espiritual é possível, ele acredita que Jesus conquistou esse estado de iluminação espiritual e, portanto, é um exemplo a ser seguido. Mas esse debate tem muitas camadas, muitas nuances. Os textos nem sempre vão concordar entre si, mesmo entre os textos que ficaram fora do cânone, os textos heterodoxos, heréticos, gnósticos, apócrifos, ou use o termo que quiser. A gente compreender que esse debate estava acontecendo nas comunidades cristãs é fundamental para a gente compreender que tipo de ensinamento estava sendo passado e que tipo de ensinamento nós fomos privados de conhecer quando uma das únicas interpretações se estabeleceu como dogma e escrachou todas as outras, expulsou todas as outras. Então, muitos cristãos acreditam que eles vão ressurgir também na carne, mas outros acreditam que a carne é mera aparência, porque o mundo foi criado como uma cópia do mundo divino. O mundo sensível, criado por esse demiurgo, artífice da matéria sensível, ele cria uma cópia baseando-se no modelo divino do pleroma. E, portanto, o mundo é aparência. Não quer dizer que o mundo é ilusão ou que ele não exista. Não quer dizer que Jesus, enquanto um homem de carne e osso, não tenha existido. Quer dizer que o corpo físico é um corpo do mundo transitório, um corpo de aparência, um corpo que não é eterno, é um corpo que não dura. E, portanto, ele não pode ser elevado à natureza divina última, ele é apenas um corpo de passagem, enquanto o corpo de luz, ou o manto de glória que o gnóstico conquista, ao ressurgir enquanto um Cristo ressurrecto, né, esse é aquele que adentra os portões da vida eterna. E aí, o gnóstico cristão, ele vai acreditar na ressurreição de Jesus. Ele vai acreditar na possibilidade da ressurreição do Cristo interno. E, portanto, esses ensinamentos vão sim ser base para muitos textos gnósticos. A questão é que a forma como eles estão aceitando essa ressurreição é diferente da forma como ficou no dogma dentro da igreja que se formou e se estabeleceu com mais força no século IV, né? Mas está em construção a partir do século II, mais ou menos. Enquanto o dogma cristão ortodoxo vai se fixar no elemento
miraculoso de uma ressurreição em carne, inclusive colocando inserções no texto bíblico, que eu acredito sim serem adições posteriores ao Novo Testamento, que do tipo toque aqui nas minhas chagas, pegue nas minhas mãos, né, para provar que era um corpo físico. Ainda assim, passagens do próprio Novo Testamento, incluindo no Atos dos Apóstolos, que é um texto construído do século II, com acréscimos muitos, né? Ele também mantém a ideia de que Jesus, após a morte, aparece aos discípulos como um fantasma, como uma aparência. Ele, inclusive, atravessa paredes e depois ele some, né? Então, ele é visto também de forma aparentemente física, mas não necessariamente física. Inclusive, ele pede que Madalena não o toque no Evangelho de João, quando ela é a testemunha da ressurreição. E se uma mulher ser testemunha de um momento espiritual tão grandioso na vida de um mestre, diz muito sobre a qualidade dessa mulher, né? Então é interessante que mesmo no Novo Testamento manteve-se a presença de Madalena, no caso do Evangelho de João, como uma testemunha, né? E aí Jesus pede que ela não o toque, porque ele não está pronto. Então a questão é que não há corpo físico para a leitura gnóstica. O corpo físico ele está sujeito à decadência, à putrefação, à morte, né? Depois de morto, as células morrem. Ainda que, ok, alguém vai comentar que, mas os milagres, que os corpos são preservados e a manifestação física dos poderes. Calma, gente, calma. Vamos só colocar aqui em consideração. Essa ideia de que o corpo renasce, ela já era ridicularizada, tanto por cristãos gnósticos quanto por filósofos helênicos no século II, né? Por exemplo, Celso, que escreve contra os cristãos, ele fala: vocês estão malucos acreditando aí que um corpo morto, depois de 3 dias, levantou e saiu falando, né? Que história é essa? Enquanto isso, existem textos apócrifos, gnósticos e autores que estão falando sim da ressurreição, mas por essa leitura simbólica de um processo interior que acontece e que enfatiza, sim, a possibilidade de que Jesus venceu os mortos, no sentido de que ele venceu a morte. Ele não é mais vítima das circunstâncias de um destino amarrado ao sofrimento e atrelado à necessidade de estar obrigatoriamente reencarnando no mundo físico. Então, Jesus, ele vence sim os mortos, mas esses textos vão apontar muito mais para a ressurreição como uma forma de mostrar a imortalidade da alma e a imortalidade final do espírito ao qual essa alma se conecta, né? Distinguindo alma de espírito, né? O espírito está mais relacionado ao princípio crístico em nós e a alma é aquela que faz o caminho, que vence os arcontes, né? E que precisa sim vencer os mortos e subir, elevar-se além do travessão horizontal do símbolo da cruz. Os gnósticos valentinianos, né, eles não aceitavam que o elemento animado, né, e o elemento inteligível do nosso ser, né, o espírito, o intelecto, eles não são suscetíveis de morte, eles permanecem após a decadência do corpo material. E aí a gente tem que tomar um cuidado para compreender que o que os gnósticos ou esses grupos cristãos outros estão falando sobre ressurreição, primeiro, não é a ressurreição do corpo físico, mas também não é ser ressuscitado, não é assim, morreu, ressuscitou lá com o desfibrilador e depois morreu de novo. Não é voltar num corpo físico e é se tornar permanentemente vivo e permanentemente desperto. E aí esteja no corpo físico ou não, é você conquistar esse estado de plena autonomia espiritual porque você venceu aquilo que te levava à prisão da caverna, ao embotamento mental e emocional, que é a força dos arcontes do demiurgo em nós, o demiurgo aqui representando o grande carcereiro, que é a ignorância que nos cega. Então Jesus ressuscitou. E os gnósticos acreditam nisso. E é importante acreditar nessa possibilidade para que eles também possam trilhar esse caminho em direção à ressurreição espiritual, cada um deles. Como dizia Paulo, já não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Cristo em mim
é a esperança de glória. Não porque eu acredito num dogma sobre um homem, mas porque eu percebo a presença do Cristo em mim. E eu aprendi com Jesus que há um caminho. E ele me orientou como eu fazer as etapas para alcançar esse caminho. E é importante ressaltar que, para um gnóstico, a ideia da ressurreição espiritual, ela, ela fala de uma ascensão da alma para além dos limites do mundo físico, mas ela não equivale a sair do corpo físico. Não equivale a fazer uma projeção astral, projeção de consciência, sair do corpo. Nesse sentido, também não equivale a morrer. Tanto que textos como o Evangelho de Filipe, a gente tem aqui no canal uma playlist muito longa do estudo completo do Evangelho de Filipe, são mais de 100 vídeos que você vê aforismo por aforismo estudado e comentado por mim. O Evangelho de Filipe vai falar: você precisa alcançar a ressurreição enquanto você está vivo no corpo. A verdadeira ressurreição você conquista em vida e não no pós-morte. Você não tem como no pós-morte conquistar algo, porque é estando vivo, consciente e dotado de capacidades mentais e espirituais no mundo, no cosmos sensível, é que você é capaz de trilhar um caminho que te leva a esse despertar de uma ressurreição espiritual. Então, o Evangelho de Filipe é um desses que vão ensinar que a verdadeira ressurreição é do espírito, não é da carne, mas ela se dá enquanto estamos no mundo e não no pós-morte. Então, também a leitura que os gnósticos vão ter sobre a ressurreição de Jesus vai se confundir com um momento trágico de perseguição, apedrejamento, pendurar no madeira, etc., da morte do corpo físico de Jesus, por mando aí dos romanos, dos judeus, né? Essa discussão eu deixei para outros vídeos. Mas que, inclusive, nos outros vídeos eu comento, a gente distinguir isso. O momento de ressurreição espiritual de Jesus, ele se dá como um rito iniciatório por qual ele passa. E os discípulos são testemunhas da ascensão de um mestre. E isso é antes dele morrer. Porém, como fica claro no texto A Cruz de Luz, que está aqui nesse meu livro aqui, da Gnoses de João, está no site da editora Garbalux, quem quiser ler, o Apócrifo de João, A Cruz de Luz, o Hino de Jesus, são textos apócrifos do Atos de João. Esse simbolismo da crucificação do espírito na matéria, que precisa vencer os grilhões da matéria e ressurgir de entre os mortos para elevar-se de volta à casa do Pai, se mistura com o momento trágico, sanguinolento e violento e absurdo da perseguição e morte de Jesus. Mas provavelmente são coisas, eu tenho certeza disso, na verdade, são coisas bem diferentes. A ressurreição não aconteceu no momento da morte de Jesus, ela aconteceu antes, porque ele conquistou. Ele é um conquistador, ele é um salvador, ele é um Cristo desperto. Depois ele morreu no corpo físico. Mas quem conquista a ressurreição, quando perde o corpo físico, continua vivo e é capaz de aparecer no corpo de luz que conquistou durante esse processo. E por isso ele aparece, né, no Apocalipse de Pedro, se eu não me engano, no segundo tratado do Grande Sete, que Jesus tá rindo e que ele aparece como aparência ali na cruz e tal. Essa ideia de que o corpo é apenas a imagem da realidade, ele não é a realidade em si, ele é a construção de moléculas materiais e combinações de uma matéria densa, mas que não é o verdadeiro ser. E, portanto, o verdadeiro ser, ele não pode sofrer aquilo que o corpo sofreu, ele é capaz de se retirar. E, portanto, ele é eternamente vivo. Toda essa discussão que eu estou tendo aqui com vocês, que eu me empolguei e me alonguei, né, para variar, boa parte do que vai motivar e movimentar cristãos gnósticos dos primeiros séculos que vão estar aflitos para compreender essa realidade espiritual e o quanto ela é literal, metafórica ou não. Esse tratado, que está no primeiro códice da Biblioteca de Nag Hammadi, que é o chamado Códice Jung, que o Jung ganhou de aniversário aos 80 anos, ele é um códice que contém alguns textos mais ligados à visão, à escola valentiniana de gnosticismo, né, de Valentino, no século II, que ensinou em Alexandria, criou uma escola em Alexandria, criou uma escola em Roma, teve contato com Basílides,
e com Bardesanes e outros influentes nomes do gnosticismo, dos gnosticismos cristãos. Os valentinianos eram um dos grupos com um linguajar mais próximo do que nós entendemos por cristianismo. Eles mantêm as palavras, o palavreado técnico, as palavras específicas daquilo que a gente, quando escuta, a gente está familiarizado e a gente fala, nossa, isso é cristão. Então, para quem vem aí de um berço cristão e está descobrindo o gnosticismo, talvez vocês se sintam muito mais confortáveis com os textos dos gnósticos valentinianos do que, por exemplo, com os gnósticos setianos, que têm uma leitura mais próxima do médio platonismo, é mais filosófica, mais abstrata, e às vezes nem trata muito diretamente de Jesus e dos discípulos, né? Ele é um ensinamento um pouco mais cru na edição, mas também igualmente muito interessante, muito profundo. Então, todas essas questões que eu estou aqui conversando com vocês aparecem como dúvidas e vão ser expressas. O tratado sobre a ressurreição vai ser um exemplo de como essas dúvidas estavam sendo discutidas nessas comunidades gnóstico-cristãs. Para o autor do Tratado sobre a Ressurreição, a ascensão do intelecto, ou do inteligível, da mente divina em nós, resulta de uma contemplação do divino, provavelmente em graus cada vez mais altos de abstração, até contemplar o reino do puro ser. Esse tipo de contemplação mística é descrito em outros textos gnósticos, como, por exemplo, os ostrianos e o Marsanes, as Três Estelas de Sete, e a própria visão que o João tem no Apócrifo de João de uh, ver Jesus em forma transubstancial, né? E receber aí um ensinamento como uma revelação divina, profunda e complexa sobre o sobre a Barbelo, sobre os éons, né, e sobre a constituição humana e a possibilidade, então, de libertação. À luz dessa doutrina valentiniana, que entende a ressurreição como um evento espiritual, como a ressurreição do espírito, né, o conceito, essa ideia do sofrimento de Jesus, geralmente entendido como o ato da morte dele na cruz, ali pelos romanos, para a leitura valentiniana, esse sofrimento de Jesus, na verdade, é o sofrimento de uma alma encarnada no mundo. A permanência da alma ou a prisão do espírito na matéria que obscurece essa mente é um estado de sofrimento que a gente precisa se libertar. Assim, o verdadeiro ser, ele não morre, ele é imortal, a alma é imortal. E vem toda a influência aí do orfismo, do platonismo, dentro da tradição gnóstica cristã também, né? Que isso é bem explícito. E a ressurreição começa à medida que a alma começa a contemplar as instâncias superiores, contemplar aquilo que pertence à mente divina, contemplar a sua conexão com o espírito do reino de Deus que está nela e perceber o mundo como um mundo regido por forças telúricas, né? Forças densificadoras, forças aprisionadoras, onde existem sofrimentos, vícios, violência, paixão, obscurecimento mental, ignorância, apego, desejo, raiva, aquelas coisas todas, né? Organizado pelos arcontes e esse mundo como essa cópia, como essa manifestação densa daquilo que é mais verdadeiro. E, portanto, perceber a aparência e a transitoriedade do mundo dos mortos, porque somos nós os mortos-vivos, é abrir os olhos da sabedoria para, então, alcançar a ressurreição com Cristo. E aí é muito interessante que o tratado sobre a ressurreição é, na verdade, uma carta de um mestre a um discípulo. Discípulo chamado Reginos, ou Reginus, e esse Regino, eles têm algumas dúvidas e indagações a respeito do que seria a ressurreição para esse grupo valentiniano, e ele está recebendo uma resposta que foi guardada na forma de um apócrifo da biblioteca de Nag Hammadi. E aí, ao ler o texto, a gente percebe que tem um pouco da linguagem cristã tradicional, um pouco ambíguo às vezes, e um pouco partindo para a interpretação valentiniana, mas sem explicar muito, só colocando ali. Então, eu vou ler para vocês o Tratado sobre a Ressurreição. Se você está gostando do vídeo, lembra de curtir e compartilhar com a sua família.
com seus amigos, com seus grupos esotéricos, filosóficos, né? E, enfim, se vocês quiserem fazer estudos mais sistemáticos e aprofundados sobre os gnósticos e os apócrifos, eu convido sempre a se tornar membro, é só clicar no botão aqui embaixo. É uma contribuição, tem vários níveis, mas a primeira é bem básica e ajuda a sustentar esse trabalho no canal de divulgação dos apócrifos e do gnosticismo. Então, obrigada por todos os membros que possibilitam que esse trabalho continue firme aqui. Obrigada. Bom, eu vou ler a partir da tradução em português. Espero que não esteja espelhado. Bom, tá um pouco ruim de ler, mas essa aqui é a tradução do Bentley Leighton, da editora Loyola, Edições Loyola, as Escrituras Gnósticas. Ele traduziu vários dos textos gnósticos e tem algumas introduções que contextualizam um pouco, isso ajuda, não é só o texto jogado. E tem vários aqui, não tem todos, não é completo, tá? Mas ele tem aí o tratado sobre a ressurreição. Então eu vou ler aqui com vocês. Aqui o tratado sobre a ressurreição, ele tem 6 páginas. Então, dá para ler aqui com a gente, né? Começa assim. Tratado sobre a ressurreição, Códice 1 da Biblioteca de Nag Hammadi, anterior ao ano 350, o ano máximo de escrita dele, mas é provavelmente um pouco anterior a isso, um texto valentiniano explicando os conceitos de ressurreição dentro dessa visão gnóstico-cristã valentiniana. Começa assim. Há certas pessoas, meu discípulo Regino, que desejam se tornar eruditas. Esse é o objetivo delas quando se dispõem a resolver problemas não resolvidos. E se são bem-sucedidas, têm sim alta conta. Mas não acho que seus resultados sejam por conta da verdade. Antes, é apenas recreação que elas procuram. O verdadeiro repouso nós obtivemos de nosso Salvador, nosso Senhor, o bondoso, o Crestos. Nós obtivemos isso quando alcançamos o conhecimento da verdade, a gnosis da verdade, e colocamos a nossa confiança nela. Então, ter pistes na gnosis de aletheia, né? Confiança, fé na gnosis da verdade, a gnosis que salva, né? Então, texto gnóstico. Seguindo. Contudo, meu discípulo Regino, visto que você tão amavelmente indagou sobre os pontos essenciais da ressurreição, estou lhe escrevendo. Pois a ressurreição é uma questão fundamental. E não só muitos não lhe darão crédito, como são poucos os que a compreendem. Portanto, que seja esse o tópico de nossa discussão. Como foi que o Senhor lidou com as circunstâncias desse mundo? Enquanto estava encarnado, e depois de ter se revelado ser divino, ele perambulou por essa região onde você habita. Isso é, o mundo material, falando a respeito da lei e da ordem natural. E aí tem uma nota de rodapé aqui. O destino inevitável. Isto é, a morte. Além disso, ó Regino, o Filho de Deus era um filho humano e era um filho do homem. Ele era dono de sua situação sob 2 aspectos, tendo ambas a humanidade e a divindade, de modo que podia vencer a morte por ser filho de Deus, e por ser filho humano podia passar pelo retorno à plenitude. Já que desde o início ele existia como uma semente da verdade do alto, antes que viesse a ser esta estrutura cósmica, na qual as autoridades e divindades se tornaram tão numerosas. Essa edição do Bentley Leighton é legal porque ele coloca várias notas fazendo referência aos termos gregos e ao contexto. E essas autoridades e divindades que são numerosas no cosmos, né, ele vai botar nota falando que são os governantes celestes, né? E a gente vai associar os 7 planetas aos arcontes que regem, os regentes, os governantes, os arcontes desse mundo, né? Continuando. Sei que estou formulando essa explanação em termos difíceis. Entretanto, considere, nada na explicação da verdade é verdadeiramente difícil. De qualquer forma,
Visto que ele se apresentou por causa da explanação, para não deixar nada obscuro, antes para revelar em termos simples tudo a respeito do vir a ser, a anulação do mal e a manifestação do elemento superior. Essas são as ramificações da verdade e do espírito. Essa graça é conferida pela verdade. O Salvador venceu a morte. Você não deve ser sem discernimento, pois quero dizer que, deixando de lado o mundo corruptível, ele o trocou por um reino eterno incorruptível. E ele se levantou, tendo engolido o visível por meio do invisível, e nos deu o caminho da imortalidade. Essa ideia de engolir o visível através do invisível também é uma ideia que aparece, eu acredito que se refere à mesma coisa no Evangelho de Filipe, quando fala que nós somos capazes de iluminar o mundo, no sentido que quando a gente percebe, quando a gente se liberta do aprisionamento do mundo, em nossa alma, em nossa consciência, em nossa conexão com o Espírito, não é que a gente vai fugir do mundo ou que a gente detesta o mundo, mas a gente vai iluminar o mundo, a gente vai santificar o mundo, a gente vai purificar o mundo. Nosso corpo vira um templo para o Espírito e o mundo vira um local que a gente é capaz de trazer luz. Então, aqui o autor da carta ao discípulo Regino, né, o Tratado da Ressurreição, diz: deixando de lado o mundo corruptível, ele trocou por um reino eterno e incorruptível, e ele se levantou e engoliu, no sentido de abarcou o visível através do invisível, e deu o caminho para a imortalidade. Assim, então, como disse Paulo, está citando, já é posterior. Assim, então, como disse Paulo, nós sofremos com ele, e ressuscitamos com ele, e ascendemos com ele. Ora, visto que estamos manifestamente presentes neste mundo, o mundo é o que usamos como uma veste. Que ideia platônica. Partindo dele, o Salvador, nós brilhamos como raios. E estando bem seguros por ele até o nosso ocaso, isso é, até a nossa morte na vida presente. Somos arrastados por ele para o alto, como os raios são arrastados pelo sol, reprimidos por nada. Vence os arcontes. Isso é a ressurreição do espírito, que engole a ressurreição da alma junto com a ressurreição da carne, né? Como se fossem camadas mais poderosas que vão abraçando tudo que é da natureza inferior, do múltiplo, do mais denso. O espírito engole a alma e a alma engole a carne. É bonita essa imagem, né? Ora, se há alguém que não acredite, essa pessoa não pode ser convencida, porque pertence ao domínio da fé, meu filho, e não ao da argumentação, a afirmação de que os mortos ressuscitarão. E aí eu faço uma pausa aqui com vocês. A afirmação de que a iluminação é possível. E suponha que, entre os estudiosos aqui, haja um que creia. Bem, então essa pessoa ressuscitará. Tem a chance, né? E que o estudioso aqui não confie em alguém que seja auto-convertido à fé. É por causa de nossa fé, e tem um buraco no texto, aqueles manuscritos com falhas. Pois temos conhecimento do Filho do Homem, e viemos a crer que ele ressuscitou dos mortos. E ele é aquele de quem dizemos, ele se tornou anulação da morte. Assim como é grande o objeto da crença, grandes também são os crentes. O pensamento daqueles que são salvos não perecerá. O intelecto daqueles que têm conhecimento de semelhante objeto não perecerá. Portanto, somos escolhidos para a salvação e redenção, tendo sido postos à parte desde o começo, a fim de que não tropeçássemos na loucura dos ignorantes, mas entrássemos na inteligência daqueles que têm o conhecimento da verdade. De fato, aquela verdade para a qual eles estão acordados não pode ser reduzida a nada,
e não será. A estrutura da plenitude é poderosa. Aquilo que se soltou e se tornou o universo é insignificante. Mas o que é mantido firme é a totalidade. Ela não veio a ser. Ela simplesmente era. Portanto, Regina, não tenha dúvidas a respeito da ressurreição. Agora, você poderia erroneamente supor: se você não preexistiu na carne, de fato você se revestiu de carne quando entrou neste mundo, por que não haveria de levar sua carne com você quando retornar ao reino da eternidade? Olha aquelas dúvidas. É o elemento superior à carne que comunica vitalidade a ela. Além disso, você poderia supor tudo aquilo que vem a ser por sua causa, isto é, a carne não pertence a você. Então, não podemos concluir que o que quer que seja seu coexistirá com você? Ou melhor, enquanto você está aqui, de que é que você está alienado? É isso que você busca saber. O envelope corporal, isto é, a velhice? E é você, o você real, mera corrupção? Você pode contar a ausência, ou em outro sentido da palavra grega, a deficiência, como lucro, pois você não vai restituir o elemento superior quando você partir. O elemento inferior sofre uma perda, mas o que ele deve é gratidão. Nada, portanto, nos compra de volta enquanto estamos aqui. Entretanto, a totalidade e nós, como membros dela, somos salvos. Tivemos salvação do começo ao fim. Vamos pensar dessa forma. Vamos aceitar dessa forma. Todavia, algumas pessoas desejam saber, na investigação de suas investigações, se quem está salvo vai, ao despir o corpo, ser imediatamente salvo. Que ninguém duvide disso. Certamente, então, assim pode ser argumentado, os membros visíveis mortos serão preservados, pois supõe-se que os membros interiores vivos ressuscitem. Mas qual o sentido da ressurreição? É o desnudamento, em dado momento, dos elementos que ressuscitaram. Ora, se você se lembra de ter lido no Evangelho que Elias apareceu e Moisés em sua companhia de Jesus, não pense que ressurreição seja uma aparição. Não é uma aparição, ao contrário, é algo real. Ao invés, devia-se afirmar que o mundo é uma aparição e não a ressurreição que se tornou possível por meio de nosso Senhor o Salvador, Jesus, o bondoso, o Crestos. Porque a palavra Crestos, com E, significa bondoso. E o que é que estou lhe dizendo? De repente, os vivos estão morrendo. Certamente eles não estão vivos, de forma alguma, nesse mundo de aparição. Aqui que é a ilusão do mundo, né? Aquele que está verdadeiramente vivo, né? Ele não morre. Apenas se despede do corpo físico. Quem está morrendo somos nós, que estamos fisicamente vivos. Olha que bacana. Vou reler aqui essa parte, porque eu me distraí vocês, né? Então, o que estou lhe dizendo? De repente, os vivos estão morrendo. Certamente eles não estão vivos de forma alguma nesse mundo de aparição. Os ricos se tornam pobres, os governantes são depostos. Tudo muda. O mundo é uma aparição. O mundo é transitório. Mas que eu não fique a condenar as circunstâncias desse mundo indefinidamente. Simplesmente, a ressurreição não é desse tipo, pois é real. De que tipo, Alaia? A ressurreição não é algo transitório, não é algo que morre, não é algo pertencente a este mundo. É algo que pertence ao mundo do real, do pleroma.
Qual é a natureza da ressurreição? Ela é aquilo que permanece em repouso. E aí eu vou ter que fazer uma pausa porque eu tenho um vídeo muito legal que eu faço uma análise de um trecho do Evangelho de Filipe, lá da playlist do Evangelho de Filipe, que fala justamente sobre o que é o repouso, que Jesus está ensinando a gente a buscar o repouso para dar nascimento ao Filho dentro de nós. É uma passagem muito interessante do Evangelho de Filipe que eu faço uma correlação do conceito de repouso, como apresentado por esses gnósticos cristãos, com a ideia do yoga, de repousar as perturbações da mente. Chitta Vritti Nirodha. E esse vídeo está muito legal, vou deixar o link aqui em cima. Então, vamos voltar aqui para o gancho. Qual é a natureza da ressurreição? Ela é aquilo que permanece em repouso. É a revelação do que verdadeiramente existe. É o que se recebe em troca das circunstâncias desse mundo e uma migração para o que é novo, pois a incorruptibilidade está fluindo para a corrupção e a luz está fluindo para a escuridão, engolindo-a, iluminando o mundo. E a plenitude está preenchendo a sua falta. Esses são os símbolos e as imagens da ressurreição. Isso é o que causa a bondade e a cristificação, acrescento eu, não o texto. Por isso, não se concentre em pormenores, Regino, nem viva segundo os ditames dessa carne. Não, não o faça por amor à unidade, à união. Antes, abandone o estado de dispersão e de cativeiro, e então você já tem ressurreição. Pois se a parte mortal, a carne, conhece a si mesma e sabe que, visto que está morta, está se precipitando para esse fim, a morte, mesmo que tenha vivido muitos anos na vida presente, porque você, o inteligível, o intelecto, a alma, a mente, ativa dentro dessa carne, não se examina a si mesmo e vê que você ressuscitou. E você está se precipitando para esse fim, isso é, a separação do corpo, visto que você possui a ressurreição. Entretanto, você persiste como se estivesse morrendo, embora seja anterior à carne moribunda, que sabe que morreu. Por que então sou tão indulgente, a não ser por causa da sua educação inadequada? Todo mundo devia praticar de várias maneiras para obter liberação desse elemento, o corpo, a fim de não mais vagar a esmo, mas ao contrário, recuperar seu estado anterior de ser. O que recebi devido à generosidade de meu Senhor Jesus, o bondoso, ensinei a você e a seus irmãos, que são meus filhos ou meus discípulos, sem omitir nenhum dos pontos necessários para os encorajar. Mas se qualquer coisa na exposição do tratado for profunda demais, eu lhe explicarei se você perguntar. Visto que é assim, não hesite em partilhar com quaisquer outros membros do seu círculo, pois isso que lhe ensinei pode ser benéfico. Muitas pessoas estão esperando o que lhe escrevi. Para elas, endereço essa lição, para proporcionar paz entre elas e graça. Saúdo-o, e a quem quer que seja, com amor familiar. Amo-o. E assim ele termina a carta a Regino, que é um tratado sobre a ressurreição, explicando para ele a verdadeira natureza da ressurreição. Muito bonito e inspirador, não é mesmo, gente? Então eu vou aproveitar e dizer que se vocês ficaram com algumas questões, algumas dúvidas, né, não hesite em compartilhar com os outros membros dos seus círculos e também não hesite em perguntar, né? Que a gente tenta explicar, a gente tenta estudar junto. Ficamos por hoje aqui com esse vídeo. Espero que tenha sido inspirador para você, como foi para mim, reler aqui o Tratado sobre a Ressurreição da Biblioteca de Nag Hammadi, um texto valentiniano, gnóstico, que fala da ressurreição do espírito e trata de temas tão ricos como a transitoriedade do mundo, a aparência do cosmos sensível, como o nosso verdadeiro ser
transcende os limites desse mundo, né? Muitas ideias legais que a gente pode aproveitar aqui dessa leitura. Espero que vocês tenham gostado e uma feliz Páscoa, feliz Sexta-feira Santa, né? Não sei, eu não sou muito dessas coisas. Então, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.